como nasce o processo criativo da Doxa? Eu acho que a gente tem, assim, dois grandes pontos de partida, né? O primeiro é o lema da Doxa, né? Fé que pensa, razão que sente. Então, acho que isso orienta tudo que a gente faz, né? A gente tá tentando lidar com esses dois extremos, né? Combatendo uma fé ignorante, combatendo um emocionalismo barato, tentando equilibrar essas coisas. Mas para cada ano, a gente também tem uma ênfase maior no tema daquele ano. E para esse ano, a gente começou a conversa lidando com o conceito de um livro chamado Capital Moral. Só que a gente achou que falar de capital ia ser uma palavra mal interpretada. Não, iam achar que é capital inicial, iam achar que é... Não iam, né? Porque é outra geração. Iam saber. Ia falar de capitalismo, ia falar... Mas talvez ia atribuir altamente a questão financeira. E parte, capital lida com isso, mas é qualquer tipo de acúmulo. E aí a gente chegou na palavra acúmulo. E aí foi norteado por uma pergunta, né? E se a gente pudesse acumular ética, ciência, estética, espiritualidade, da mesma forma que a gente acumula grana, bens, posses, né? Então acho que a partir daí a gente foi... Assim, parece até uma loucura, né? Porque você começa a falar de capital, de acúmulo, e vamos criar uma arte que fale sobre isso. Mas saiu alguma coisa. Eu confesso que aquela primeira reunião que a gente teve, eu voltei no carro do mundo, o que vai acontecer nessa box, velho? Eu não faço a mínima ideia. Eu não sei como que a gente vai fazer isso aqui. Vai chegando pro... Eu acho muito interessante também contar, tipo, a gente começa num processo com poucas pessoas, assim, né? Normalmente tem o Dani, tem o Euler, tem eu, a Gi, a Viquinha, meio core ali dentro da igreja mesmo, uma equipe, e a gente começou essa conversa. E aí a gente falou, vamos chamar uma galera... Vamos ampliar isso aqui. Pra pensar com a gente. E aí deixar só na caixa, alguém que não tá no nosso universo. E voluntários mesmo, porque a gente não consegue fazer tudo só a gente, né? Então a gente tem um grupo... não sei se são quantas pessoas depois eu olhei, né? Watson. Convencionato da Docs. Mas a gente tem líderes de área, né? Então a gente chama pessoas pra cuidar da ambientação, da decoração da Docs, né? E eu acho que tem uns 15 grupos da Doxa. Não, líderes. Meu Deus, eu muito isso aqui é muito grupo. Mas a gente tipo de líderes tem 19 membros. 19 pessoas, então a gente junta essa galera pra daí pensar, cada um, o Dani traz essa ideia, tipo, gente, queremos falar sobre acúmulos. E a gente joga pra essa galera e aí a gente começa a ver, e foi daí que você ficou desesperado. O que eu fiz? Inclusive nessa... Não, inclusive porque essa primeira conversa ainda não é exatamente uma conversa artística, porque eu tenho a galera de finanças, a galera da loja, de áreas muito... geral. Só que ao mesmo tempo é uma espécie de leitura social também, né? Porque eu quero ver como diferentes gerações interagem com aquele mesmo tópico. Se desesperam. Exato. O que isso provoca? Porque eu lembro de falar pro Manu. Manu é o cara que cuida da técnica da nossa igreja. Manu é um millennial 40 a mais, assim, né? E eu lembro do Manu me olhando, tipo assim... sabe? Tinha a testa franzida tentando entender. Mas também a hora que tem uma coisa que pra mim é emblemática, assim, né? Que é o brilho no olho de alguém que entendeu. Porque faz Dá assim, vontade de levantar e falar... É isso! E eu lembro, pra mim foi muito icônico o Manu, tipo, tentando, e uma hora ele fala assim, cara, eu entendi. Então o conceito precisou ir amadurecendo ao longo de muitas conversas, até que a gente chegasse na conversa sobre traduzir isso de forma artística, né? Até porque a gente tava falando de acúmulo, eu lembro, porque a gente que queria abordar, a gente quer abordar, na verdade, que tem os acúmulos ruins, tipo, consumismo, etc., mas o acúmulo estético tem o lance do deslumbramento, de contemplar arte, de começar a entender um pouco mais sobre arte, que é uma coisa boa, o moral. Então, a gente tinha também essa questão na cabeça das pessoas. Pensava acúmulo, só pensava de forma negativa. Mas a gente quer propor, não, a gente tá querendo dizer que dá para acumular coisas boas e esquecer esse lado aqui, conseguir vencer, na verdade, esse acúmulo negativo. Eu lembro da nossa preocupação, né? Porque por muito tempo a igreja ficou conhecida por aquilo que ela proíbe. A crente não pode, falou de ser evangélico, dois termos muito desgastados, né? Crente e evangélico.
automaticamente vem o que não pode, o que não acredita. E se a gente fosse mais conhecido por aquilo que a gente promove? Então a gente tentou fugir do acúmulo negativo e afirmar os bons acúmulos. Então, nesse sentido, essa edição da Doxa é uma espécie de redenção dos acúmulos, para falar dos acúmulos positivos, né? Mas é sempre vira o desafio de como que a gente transforma isso em arte da percepção das pessoas a respeito daquilo. Exatamente. Como a pessoa vai entender isso e como a gente diz isso, que palavra que é essa, que aí foi quando a gente chegou em acúmulo, né? Foi um tempo ali também pra, tipo, acúmulo. Não, e pra estar ligado ao meu coração, porque eu já tinha decidido. Capital, eu já queria aqui, gente, mas eu fui persuadido. E teve uma coisa, porque chegou nesse momento do acúmulo, só que todas as outras doxas, assim, teve um momento em que teve uma relação com algum movimento artístico, de certa forma. A gente tava brincando, conversando, teve a época do Love Loop, que foi, se não me engano, um movimento Mentes dos anos 80, que era um estampa, aquele lance bem MTV, assim, né, finalzinho dos anos 80, que era bem colorido, muita coisa e tal, e tava faltando a gente entender isso. Daí tinha no seu coração também o lance da tela do Rembrandt, né, de Jesus na Tempestade do Mar da Galileia, e a partir dali, quando a gente começou a conversar sobre ela, que a gente pode falar como que foi isso, que a gente chegou nesse movimento. Não, porque foi um momento também que deu uma coisa assim que a gente falou, não é possível, Deus que tá... Não, lembra, né? Nesta sala, conversando sobre esse assunto, e foi porque tinha isso do quadro, do que o Olê mencionou, né, do Rembrandt, a Tempestade de Mar Cristo, a Tempestade de Mar Galileia, que falava alguma coisa importante para nós, que era o fato do Rembrandt se pintar no quadro. E, pô, isso aqui é muito importante, porque a Doxa não pode ser um lugar de ser espectador, você tem que ser protagonista, a gente quer um protagonismo jovem na construção da conferência, tá? E foi uma coisa meio que assim, de que época que é o quadro do Rembrandt? E aí alguém deu não sei se foi um Google ou um chat GPT, mas tipo, Do barroco. chegou no barroco. Eu falei, mano, acho que século XIV, XV, sei o quê. Eu tinha parou. Aí você precisou, o que é o barroco? Aí confiou. Não, não. Aí, barroco, não sei o que, daí a gente começou a pensar, igreja, Ouro Preto, aquelas igrejas com um monte de coisa. Já juro. Exagero. E foi a história do momento, tipo, porque assim, a gente não tinha ligado o fato de que havia um movimento estético que lidava com exagero. Inicialmente. Aí a gente falou, não tem como. É isso. E eu acho que é esse sentimento, né, de acomodação encontramos, né? E aí foi quando a gente falou, não, esse é o caminho. Euler, você tem agora um caminho para você começar a pensar a estética da Doxa. Então, tipo, vamos aqui, mas e aí, acho que você pode falar, né, até de paleta de cor, como que se... Porque daí também teve isso do barroco, daí você vai ter muito vermelho, marrom, claro escuro, essa brincadeira de cores quentes e sombras muito marcadas, né? Acho que algumas pinturas que foram referência, foi em todos, na verdade. Caravaggio e o Rembrandt, pra mim, foram as grandes referências. Caravaggio é aquela pintura famosa, né, de Tomé, que enfiando o dedinho no machucado de Jesus. Então, ali tinha vermelho, uma coisa mais bege, que até tá bem tendência, tipo a roupa do Henrico e o sofá aqui. Só que também tinha uma parada. Tá dentro. Essa casa, essas casas, deixa eu mesmo. Só que teve um lance que eu queria, que era o quê? A Doxa também tem um lance de ousar, assim, de vir. E aí eu acho que, não sei, em alguma conversa que o Henrico teve, assim, a gente gosta do Basquiat. Aí eu fui procurar pinturas do Basquiat. Aí tinha o lance do verde, um verde que a gente tá usando bem forte, né? Um azul também, que traz o lado da modernidade. Por quê? Porque a gente tá falando para jovens no século XXI, geração Z, alguns milênios, futuramente o Alfa que tá comigo lá nos pré-adolescentes aí, mas é com essa geração que a gente vai comunicar. Então, como que a gente conversa isso? Eu trouxe essa modernidade com essas duas cores, assim, mais com cor do que com o elemento em si. O elemento já fomos para parte de ornamento, esses detalhes, tipo nessa mesa que tem bem... Que esta mesa está intencionalmente aqui. Que eu tenho que... A gente ainda tá com aquela referência de grafite, Basquiat aqui do outro quadro. Sim. Isso aí é uma coisa oposta. Tem uma cara dentro. A gente vai ter uma intervenção que a gente vai trabalhar isso, que é o quê? Para trazer essa conversa, que inclusive...
dialoga com esse capital moderno, né? E essa briga, eu falei, essa briga entre aspas de um capital positivo, uma coisa legal, uma coisa não tão legal, né? Porque o Basquiat teve muita raiz no picho, né? No grafite ali em Nova York e tal. Então a gente vai pegar isso, mas não dá a ênfase tão grande, porque a gente tem um Rembrandt como norte, assim, e ele não é um acúmulo absurdo, mas é dramático, ele é intenso, então é bem que isso que a gente tá querendo trabalhar e tentamos, né, eu tentei com a ajuda da área, assim, de expressar isso de forma visual. As fontes, E por aí é uma das fontes, isso que eu ia falar. Você trouxe muita modernidade também, mas tem aquela ideia do acúmulo, de você mudar as fontes todas ali juntas no mesmo texto. A gente tá usando 5 fontes diferentes. E tem uma que nem dá pra ler direito, mas eu adoro ela, acho maravilhosa. Mas ela é linda. Olha, eu, na verdade, gente, eu sou a pessoa papejinho. que toda vez... Não, nas últimas doxas, eu olhei e falei... Corta esse podcast. Patrocina lá, não sei se sabe. Patrocina Gente, ia adorar. Não, mas é porque eu geralmente olho e eu falo assim... eu lembro, teve uma que a gente usou as cores de impressão lá, ciano, magenta, não lembro em que ano que foi. Que eu olhei e falei, gente, isso aqui parece... Sabe quando a gente manda o material pra gráfica e na pontinha vem aquela referência... que eu falo com o parece a referência de cor. Mas não é? E era. Mas assim, mas eu olhava e falava assim... Aí eu sou cada vez mais convencido de que eu sou outra geração mesmo, assim, né? Que o meu negócio é o conteúdo. Mas assim, eu percebi também em mim, mas em nós, na verdade, no processo, vou por vocês nessa daqui. Porque a gente tem quase que uma opressão no minimalismo hoje, assim, né? E a gente foi Pro oposto, Opa! Exagerar. Quanto mais, melhor. Eu tô no barroco. Você sabe. Mas a gente foi pro extremo oposto disso. Tudo era muito, tudo era... Não, tá aqui a gente nesse... Isso aqui é a sala da minha casa, tá? Esse lugar, casa, todo begezinho, todo borro. Por quê? Eu vejo, assim, que eu sou super vítima disso, assim. E, de repente, tentar abordar o acúmulo, abordar essa estética, me tirou de um lugar de conforto, assim, né? Até eu assimilar e falar... Tanto que tinha dia que saíam algumas coisas e a Vicky me perguntava... Ela falava assim... nem vou perguntar se você gostou dessa arte. E eu, vou me recolhendo em insignificância. Mas tinha dia que saíam umas coisas que eu falava, caramba, isso aqui tá bonito. Mas foi um processo de acomodação, assim. É que eu acho que essa é a teoria estética, assim, de uma conferência, que não é a respeito do nosso gosto. Claro, eu acho que a gente tem que estar satisfeito, acho que especialmente vocês, artistas, são uma maioria. Você tem que gostar daquilo que você tá produzindo, mas é sobre aquele projeto, é sobre aquela temática, é sobre o que a gente quer provocar. Eu acho que a gente traz muito isso também durante as nossas intervenções artísticas, as ambientações que as meninas da minha educação provocam em instalações artísticas, essa palavra que eu vou deixar. Instalações artísticas que, às vezes, elas nos incomodam por uma razão. É um bom motivo. Com um propósito. Tem uma motivação muito incomodada. Exatamente. Então, esse monte de fonte... Não é porque é lindo. Tem um motivo de ter um monte de fonte. Depois você dá sua opinião. Fica legal, mas assim... Eu não acho feio, mas assim, não é... Não é a coisa que eu incomoda. Não é um quadrão. Sim. Ai, entramos num campo. Não é confortável. Não é o que todo mundo vê, não é quando você vai ler um título, não tem maiúsculo, minúsculo, fonte diferente e tal. Você tá acostumado com uma coisa. Então, acho que é esse lugar. Não é de feio, Ina. É de estranheza. E nesse sentido, acho que é intencional, como a gente fala, né, que quer promover, afirmar os acúmulos positivos, a gente está provocando os desconfortos a partir de outros elementos. Porque no dia da conferência, a gente vai afirmar acúmulos positivos. Então as denúncias dos acúmulos negativos estão vindo em outros elementos, assim. E eu tava pensando numa coisa que a Bey falou, e entre aspas, conflitos, assim, uma pergunta era, sobre o processo criativo. Às vezes tem essa dificuldade mesmo, da gente ter que negociar o que eu mais gosto é tal jeito, assim. Se fosse só o meu jeito,
ia ficar legal, pra mim ia ficar muito legal. Só que esse acúmulo de vozes e de formas de ver a coisa que faz a beleza da Docs, assim, porque eu fico pensando, eu criei o manual da identidade e tudo, assim, e eu pensei, que Deus abençoe a Ariadne e a Viquinha, assim, que vão fazer isso ainda ser. Criou a treta, jogou no meu. E eu o que foi pra você, meu? Porque eu achei. Porque a Vicky mandou. Ponto. De produzir a arte a partir disso. Eu vi o vídeo. Então só tem intenção. Nossa, Senhor, me deu uma luz. Não, mas eu acho que você descreveu muito bem ali no manual. E o próprio tema, ele ajuda nesse processo na criação, de você pensar assim, tá, então eu vou partir para um pressuposto de que eu preciso trazer algo positivo, trazer beleza para este acúmulo. E aí você vem com todos esses processos de trazer estranheza, mas que tem um apelo estético bacana, com as cores, com a própria pintura. O próprio barroco já traz muito valor para a arte, né? Moldura, né? Que fala as molduras cheias de rococó. Pode ser um quadro simples. Você meteu aquela moldura, já ficou lindo. Exatamente. Então, Mas como é que você cria equilíbrio nisso? Vocês. conta. Eu só queria eu sou desequilíbrio. Eu sou desequilíbrio, a granada jogou. Porque isso é complexo, tipo assim, você tem que fazer barulho. Ao mesmo tempo, você tem que fazer um barulho que não vai ficar muito barulhento, Que não desvia do sentido, né? Porque você tem uma mensagem pra passar ali. Mas a mensagem tem que ser barulhenta. Você não pode passar. Então, acho que tem uma coisa bonita. Talvez para além da arte seja o sentido da arte. Eu acho que a palavra sentido é importante. Porque a gente às vezes diz assim, tal coisa não faz sentido. E a gente tá dizendo que isso é aqui, né? Aqui. Não, e sentido é o quê? Aqui, né? A gente pensa assim, tal. Só que não fazer sentido tem a ver com sentir. Então isso é muito fé que crença, razão que sente. A construção de uma direção cognitiva, isso não faz sentido, não se acomoda na minha mente, usado a partir do sentido sensorial, estético. Então acho que a gente fica o tempo inteiro, talvez o equilíbrio passeie por esses lugares. Daquilo que eu sinto, o sentido que é sentido e o sentido que é compreendido. Então você olha para aquilo e eu sinto um incômodo. E o incômodo provoca algo na minha cabeça para dizer isso aqui me incomoda, isso daqui me irrita, isso daqui me acalma. Então acho que tem essa coisa a arte a serviço de algo, a arte a serviço do sentido que se sente e que se compreende, né? E eu acho que dentro disso a gente fez um trabalho muito legal no manifesto da Doxa, no vídeo que a gente lançou a Doxa, assim, né? Põe no link aqui do manifesto pro pessoal. Aqui eu não sei. Mas eu acho que ele é um vídeo Perturbador. que incomoda. Assim, e a gente tinha a ideia de, durante esse vídeo, trazer realmente essa sensação. A nossa inspiração para quem não assistiu, assista Dever. Foram 2 episódios dessa série que você fica... Pra quem tem pânico, não recomendo. Porque dá um... Eu que já tive crise de ansiedade, eu falo pro Euler, hoje eu só consigo assistir um episódio de The Bear. Mas agora tá mais... Agora ficou mais de boa. Mas esses especificamente são assim, tipo, tem um barulho de fundo o tempo todo, e discussão e tal, e a gente se inspirou nisso pra fazer o vídeo da Doxa, do manifesto da Doxa, que era pra trazer essa sensação durante esse vídeo. Rapidinho, tem uma outra referência que acho que é legal, até pra aprofundar a experiência de quem tá assistindo, assim, que é aquele clipe Hurt, do Johnny Cash, que tem até uma cena que é com a mesa, que é o que, acho que a partir dali, a gente foi fazendo essas outras conexões, acho que é interessante. Pesquisa aí Hurt, do Johnny Cash, maravilhoso, inclusive o Johnny Cash era crente, e tocava nas Cruzadas Evangelísticas do Billy Graham. Uma aleatoriedade pra cultura, você. olha aí. Então, a cabeça do ninguém sabe Bob Dylan, só isso. Mas eu ia falar, puxando esse gancho que a Belle deu sobre o manifesto, que o Henrico estava dirigindo ali, né? E a gente estava meio de fundo, assim, e o Henrico ficava instigando
os atores, né, que estavam ali, o Elias, a Andréia, a Mari, o Sorriso, e era perturbador que o Henrico tava fazendo, assim, né? De tipo, você tá com... Mano, ele ia provocando, especialmente a Andréia, né, que foi quem surta ali no rolê do vídeo. O Henrico tava enlouquecido em cima dela. Chorou. Sabe, assim, era uma coisa... A personagem. Andréia. Não, tanto que eu lembro da Deia falar assim, foi muito difícil, ela falou, porque eu sou o contrário dessa personagem que eu tô fazendo. Eu não sou essa pessoa. Então o processo, assim, angustiante até, assim, né? Mas eu vi o Henrico ali, mano, tinhoso no ouvido da Andréia. Não, até pra gente montar o cenário, assim, eu também sou uma pessoa bem, né, certinha, assim. Maricondo. Adoro. E aí construir uma bagunça, porque a cena do filho, né, era dentro de um quarto caótico, mas que tinha... Uma zona. Tinha salgadinho. Comida, tinha salgadinho, tinha tudo. E aí eu ia colocando um gibi aqui, uma roupinha, ai, não tem que jogar. E aí o Sorriso chegou e o Sorriso chegou tudo. chutando. O Sorriso tinha um talento pra aquele caos, assim, foi... Escolhido. Se identificou um pouco. Mas foi escolhida dele. Você ia dizer. Não, mas foi... O que o Dani tava falando. Foi legal de... Foi um processo muito interessante de ver o pessoal entrando no personagem, até porque a gente não teve tempo de preparo, a gente chegou lá na hora, tipo, 10 minutinhos, vai ser isso, vai ser assado, é uma família e tal. E eu tinha chegado na hora, né, eu nem sabia o que ia acontecer, o que ia gravar e assim, tal. Eu falei, beleza, pra gente criar isso aqui, o que a gente vai ter, o que a gente vai fazer, né? E aí a Deia foi explicando os personagens, eu fui entendendo mais ou menos o que era cada um. E aí uma coisa que eu achei legal pra gente trazer pros personagens, que tem tudo a ver com a conferência, com o tema da conferência, é que cada um deles precisava de algo, cada um deles estava buscando algo. Então, um buscava a aceitação através de coisas, outro buscava a aprovação do pai através de outras coisas, mas a aprovação de outros, enfim, cada um estava buscando alguma coisa, e o que entrava dentro da conferência era sempre, a questão do acúmulo na conferência é sempre o inverso, né? Do que eu busco algo, que é um problema, que na verdade o que eu preciso está sempre no inverso disso que eu estou buscando. Assim, a gente entrou numa brisa absurda lá na hora. E eu lembro da gente falar, né? Todo acúmulo esconde uma escassez, uma ausência, uma falta. Então, ali ficou escancarado, né? Como que funciona a rotina de criação em equipe? Assim, vai ter um brainstorm coletivo, ou cada área cria de forma independente? Assim? Das artes esquece, né? A gente nem fala. Que teve, acho que só pra construir, a gente teve essa inicial com esse grupo mais enxuto, que veio com o Capital, a gente chegou no Barroco, Rembrandt, explodiu a cabeça. Aí a gente trouxe principalmente a Ionara e o Henrico para começar a citar artes, por causa que a Ionara também era preletora, ela precisava entender. E, a Ionara é incrível, eu sou super fã dela, ela agregou. E essa de artes, acho que o processo... o processo foi meio... Então, o que vocês pensam? O que vocês acham? Aí, o processo foi animal. Não, foi incrível. Pra só que pra foi eu, tipo... você e pra Ionara. Tinha a hora que a Bela e a Gi estavam olhando pra nossa cara assim, tipo... Eu levantava a mão só assim... O que é pode isso? Me explicar como era? O que é o teatro do absurdo? Procurando Godot? Não. Esperando Godot. Esperando Godot. Do teatro do absurdo. Teatro do absurdo. É que vocês conhecem muitas referências e aí vocês, tipo... vão se empolgando Sim, na linha um do outro. Negócio, o Henrico ficou de pé com a Ionara, tipo, indo pra um caminho. Começaram a falar latim. E eu fiquei foi assim. Eu tava me sentindo a pessoa mais burra da face da Terra. Não, a Belle quase levantou um clamor, né? Gente, lembra que as pessoas que vão As pessoas que vão pra não Docs, vão elas acompanhar. E foi isso, e teve isso. E o Manu entrou na brisa nessa hora também, tá? Não sei que música tal, progressão melódica tal. Aí a Ionara já puxou um negócio de todo mundo de pé e a Belle lá assim. Me perdi.
Volta. Muito bom. Me Não, perdi. e pensando até no... Isso conecta com a relação, com o tema, né? Porque a gente foi necessário esse acúmulo de informação, de conceito que era até difícil o teatro do absurdo é difícil de assistir, né? Então teve essa necessidade para depois a gente falar, tá, vamos começar a ajustar, não, isso aqui acho que é demais, vamos ajustar essa linguagem. Mas isso foi um problema. Isso foi um problema, porque a gente demorou pra chegar num... A gente teve muitas reuniões. O Henrico várias várias vezes parava, porque eu acho que assim, ó, na última doxa... eu cheguei uma hora que eu fiquei com medo, porque eu falei assim, mano, ótimo, que a gente vai tá tendo ser, um monte de ideia. Mas isso Mas vai assim, virar o quê? O bagulho tava virando... Mas ó, na a última gente não ia doxa, chegar em lugar nenhum o Henrico nunca. teve uma intervenção em 3 atos, né? E foi muito interessante porque algumas pessoas vieram ao longo, porque teve o primeiro ato e aí vinha o almoço. Aí as pessoas... Um era no começo do dia, aí o Aí um segundo na ato na tarde, metade do dia e o outro terceiro logo ato antes. de noite. Então tinha É. intervalos Tinha entre esse cada hiato, ato. E as né? pessoas vinham assim... Pra onde isso vai dar? É. E aí no final, quando veio o último ato, foi muito nítida a sensação das pessoas de... essa amarrada. E aí eu lembro do Henrico no processo pra esse ano, muitas vezes ficar assim... Como a gente vai amarrar. Quando a gente vai Realmente, amarrar? Quando a gente vai conseguir conectar isso? Então, muitas vezes, ele ficava, tipo assim, acho que tá indo demais, tá viajando muito, né? E aí, trouxe a gente Até porque, muitas vezes. quando a gente começa a gente entra no processo, a gente começa a produzir, a gente começa a ter ideia, é sempre legal não limitar, mas a gente sempre tem um norte, né? Uhum. Então, se a gente vai contar uma história, quando a gente faz arte, quando a gente produz alguma coisa, a gente sempre está contando alguma história vindo de dentro, trazendo para algum público específico, mas a história ela tem começo, meio e fim. Isso acho que ficou muito nítido na última doxa, porque ficou quebrado em começo, meio e fim. Uhum. Tinha uns 3 atos ali, né? E aí o tempo todo a gente tava nessas brisas, eu falo, cara, como que a gente vai juntar? Tá bom, de onde a gente começa, pra onde a gente vai, como a gente acaba? O Henrico, nesse ano agora, para o pessoal que tá assistindo hoje, sexta-feira, amanhã a gente vai conseguir amarrar tudo. As pessoas vão entender, elas Eu vão acho que ficar vai, eu perdidas. acho que vai. Vai ter começo, meio e fim. Tomara! Tomara que sim, E gente. tem um diferencial também que a gente teve que desconstruir, de entender que não vão ser atos igual ao do ano passado, a única coisa que a gente pode falar, obviamente. Não vai ter um... Mas que há uma coerência, eles conversam e é uma colagem, que é até a proposta muito do que a arte está trazendo, de as coisas se completarem. Né? Isso também foi uma das referências visuais que a gente buscou, um pouco de colagem, tal, porque esses diferentes universos, quando eles se formam, eles trazem essa beleza, eles trazem alguma coisa, eles desvelam, que é a proposta que a arte tem também, né, de desvelar a experiência das pessoas. E no começo, talvez, às vezes, vai ser meio incômodo, pô, não tô entendendo qual a relação, mas, meu, quando amarra, é aquele que você falou, aquele brilho no olho, né, que alguns vão alcançar, acho que, as coisas mais profundas, outros vão ficar um pouco mais na superfície, o que não é um problema. Entendeu? Tá disponível, existem níveis de compreensão, disponíveis aos diferentes níveis de conhecimento, de experiência, de vivência. Então tem para todos. E isso que eu acho que é muito rico quando a gente vai fazer as coisas na Doxa, na nossa igreja, mas especialmente na Doxa, assim, que a gente tem conversas profundas e, assim, de explodir a cabeça do pós-doc em artes, que é a Ionara, de ela pirar e falar, meu Deus, isso daqui é muito, muito da hora. Mas a gente mastiga e conversa e processa e fala, mas e a pessoa que não tem contato nenhum com isso? Como que ela vai interagir com isso? Ela precisa sair da conferência entendendo alguma coisa, ela precisa sair tocada de alguma forma. E a gente consegue traduzir isso de alguma forma. E é isso que eu acho mágico. É um processo. A pessoa que é pós-doc vai sair entendendo camadas profundas, a pessoa que é básica vai sair tocada também, e tá todo mundo abastecido artisticamente. Com seus acúmulos. Com seus acúmulos Porque estéticos. a gente tinha uma entrega, né? Quando você faz arte, ela é primeiro pra você. Ela é primeiro das suas referências, de onde você absorve e tira, né? Então você começa primeiro com você. Mas assim, chega um nível que ninguém alcança, né? Tipo a Ionara.
Quem que alcança o nível da Ionara, mano? Você tem que ralar pra chegar lá. Então, assim, a Ionara, pra ela passar o conteúdo dela, o conhecimento dela, ela teve que... A gente teve várias conversas, ela entendeu o público, vamos teve que meio que vamos se igualar segurar, ali. porque, cara, com o conhecimento dela, você tem que fazer uma faculdade pra entender o que ela tá falando. Só a título de... A Ionara avalia os doutor... Ela é uma das pessoas que faz banca de doutorado em arte na USP. E vai ser só promotor. isso. Então, O acho que repertório tem dela alguma coisa ali que, né? A minha conexão Só com isso. arte é que eu sou esposa Casada com eu. E aí a gente vai nos rolês. A minha assim. é que a nossa igreja gosta de fazer arte. É uma igreja arteira. Como que vocês pegam tudo isso e comunicam com a geração Z? Com a geração que vai escutar tudo isso? Porque é uma geração meio que diferente da de vocês. Já é Você tá outra chamando a gente geração. de velho já. Tem nenhuma Sim. geração Z. Diretamente. Você não é... Vocês não são... Eu sou Z. É Eu sou verdade. Z. Respeita muito, mano. Ah, Você- Bruno, viu? Você tá querendo tirar a A gente. gente tem o Henrico, pô. E a Adi E também. a Adi. E a Adi também, tá? E aí? Vai, Jay-Z, responde. Mas eu Qual que acho, era a pergunta? eu acho que tem dois lugares nisso, assim, né? Eu tô bem longe disso. Toda vez que vai acontecer uma coisa nos jovens, eu falo assim, me respeita que eu sou da década de 80. Mas eu acho que tem uma vivência e tem um contato com a crise. Eu tenho um teólogo que eu gosto muito, o Ziel Machado, ele fala que pastorear é habitar na dor alheia. E eu acho que uma parte importante do ministério pastoral, daquilo que eu tenho feito, é habitar na dor do jovem. Então a gente tem um culto de jovens. Tá tudo legal lá no culto de jovens, é bonito. Mas o jovem que vem para comprar o diálogo, ele traz as suas dores, suas mazelas, suas crises. E eu diria que as crises são uma matéria-prima muito melhor do que as alegrias, né? Porque alegria você só sente, tá tudo bem. Traz mais reflexão, né? Agora a crise traz reflexão. Então, de um lado, do meu lado, como quem não é geração Z, tem o morar na dor alheia. E de alguma maneira a conferência tentando lidar, administrar ou responder algumas das questões que estão na dor desses jovens. Eu vejo que a conferência está preocupada nesse ponto com a geração Z, assim, quando a gente vai falar de acúmulo emocional, né? Acho que não é a única, tá? A gente millennial sofre também emocionalmente. Baby boomer, todo mundo tá sofrendo, tá? Só que isso acabou se tornando uma característica da geração por causa do momento que a gente tá vivendo. A honestidade maior, né? Em lidar com as emoções. Isso, A boa, bem melhor. vulnerabilidade, né? Assim. Então a gente vai trabalhar com isso considerando essas dores. Então é uma das formas de comunicar com eles, porque eu tô pensando até na questão estética e visual, né? Na questão visual, né? Estética não é só visual. A gente tá sendo propositivo, porque a gente também tá querendo trazer a história da arte, entendeu? Porque quando a gente tá falando do barroco, acho que são poucos, infelizmente, com estilo, a forma de estudo, de ensino do nosso país, etc. As pessoas não se interessam tanto por arte, a não ser que tenham alguém ou casam com uma pessoa que te força a ir na pinacoteca quase todo ano, né? Então, a gente está sendo propositivo em ensinar alguma coisa para eles e tirar eles da zona de conforto, assim. Mas toda vez, eu falei das cores. Para mim, o verde e o azul, a intenção era com a geração Z, uma cor mais vibrante, uma cor mais viva, uma cor que traz que ao mesmo tempo que eles lidam com essas questões emocionais, eles são muito autênticos e principalmente autênticos quando eles estão felizes, né? Então, e a gente trabalha com sua cor é uma cor mais morta. Um Essa negócio é uma cor meio... mais viva. Tá Essa é uma cor mais... Não, mas em relação à estética, falando de uma geração Z aqui, eu acho que a geração Z em específico, ela é muito, ela recebe muitas informações o tempo todo, né? E aí a gente acaba deixando o nosso olhar um pouco menos, que desvaloriza um pouco, sabe, os elementos estéticos que a gente tá vendo, porque a gente vê tantas coisas, e aí você não tem mais crivo, você não tem mais foco. Exatamente. Então, o desafio em falar com a geração Z é você captar o olhar, é você mudar o olhar dessa geração pra tipo,
bacana, isso aqui tem valor, isso aqui tem um apelo estético bacana, tem uma beleza diferente, me causa estranheza. Você trazer essas emoções pra fora, né? E aí eu acho que a gente traz com essas cores e com justamente a estranheza, apelando para o emocional, que é acho que é o ponto que mais fala com a geração Z, o emocional. Então, esse foi um desafio, assim, grande. Eu acho. E tem uma característica também que a Alpha pegou também. A Alpha são os que nasceram depois, né? Que hoje tem, acho que são os mais velhos, devem ter 11, 10 anos. Que é pais que têm referência e falam sobre isso. Então você vê muito, tipo, adolescente que... Meu, vai ser bem nerd esse comentário, tá? Mas, tipo, tá jogando Pokémon do Red Blue lá. Por quê? Porque o pai jogava. E isso é uma referência old school, daí eles acham legal. Então, a gente também vir com uma referência do barroco é algo que é uma linguagem natural para eles, porque eles já estão dialogando o tempo todo com referências dos anos 2000, né? As calças de... Estourou mais baixo agora? Como que tá agora? Estamos nos anos 2000. Anos 2000, Anos 2000, né? Então estamos ainda estamos lá. A cintura mais Shorts, baixa. Dyke Aquele óculos Juliette, irmão, eu tava nos anos 90 aí, andando com a botinha da San Roche, que ninguém faz ideia do que essa loja é, mas era essa época. Então tem referências o tempo todo a algo que já aconteceu, né? Então a gente trazer Isso é essa muito proposta do salomônico, barroco. né? Não há nada de novo debaixo do sol. Tudo que é hoje já foi um dia, né? Então, mas isso também não é problemático, tipo, hoje em dia, agora que a gente tá falando de acúmulo, porque é tanta coisa, é tanta referência, é tanta... São tantos anos de referências, de estilos e etc e tal, que qual que é o estilo de hoje? Qual que é a referência de hoje? Qual que é o que tá se fazendo de novo, assim, que tá se criando? A gente tá pegando tudo do passado. A gente tá pegando tudo dos anos anteriores, é jogar um Pokémon antigo, porque assim, cara, o que vai se criar? Tipo, assim, eu na minha concepção não consigo ver o que dá pra se criar de novo. Porque a gente já criou tudo. Eu acho que tem essa questão da inovação, né? O conceito da inovação tá muito relacionado com a síntese de elementos, né? Sim. Vou usar um exemplo tosco aqui que eu gosto. Teve uma época que lançaram Panetone Bites. Lembra de Panetone Bites? O que é Panetone Bites? São as lascas de panetone banhado com chocolate. Quer dizer, eram duas coisas que já existiam. Panetone e chocolate. E aí, vamos juntar e é um novo produto. Coisa, então, o que é o novo? Eu acho que desde que Deus criou do nada e é realmente criador, assim, né? Dali pra frente, é só o ser humano conjugando elementos pegando da criação. Que já tem, misturando e acontecendo alguma coisa. Às vezes piorando. Mas eu acho que a Doxa, ela também tem esse ar de provocar você como consumidor e como criador dentro do ambiente que você está ali também, né? Eu acho que essa referência também do barroco, do claro e do escuro, de trazer sombra e trazer luz para onde isso... Para onde o seu olhar deve estar direcionado, para o que você deve apagar, o que você deve acender na sua vida. E eu acho que a Doxa, ela muitas vezes puxa. A gente fala às vezes que a Doxa é um papo mais cabeça, assim, mas a gente quer realmente tirar as pessoas da zona de conforto e consumirem coisas ou produzirem coisas que elas não estão acostumadas a fazer, inspiradas em conversas, em diálogos que elas tiveram ali com pessoas que estão numa cabeça aqui mais em cima, mas que vão te provocar de forma cristã a criar, consumir arte, e acho que ciência. Isso a Doxa faz, né? De provocar os jovens, a geração Z que vem, a fazer, a não ficar só ali, tipo, absorver isso. Legal, vou pra casa, muito legal, mais um conteúdo que eu absorvi. Não, pega isso e faz alguma coisa com isso, sabe? Leva pra escola, ou tipo assim, pega essas referências, ou entenda que você tem as suas próprias referências e cria alguma coisa, pega isso e faz alguma coisa que na sua área, sei lá. E vê mas gente se mexe, crente, sabe? vê gente crente, relevante dentro da sua área. Eu acho que todas as edições a gente trouxe gente muito competente, muito capaz, gente relevante dentro da sua área de trabalho. Então, a gente tá trazendo a Ionara.
Meu, a Ionara tá assim, não, porque a arte agora está só corrompida, não existe. Não existe gente crente produzindo arte. E se você tem isso dentro do seu coração, se você é geração Z e tá lá achando, ó, céus à vida, não existe espaço para mim. Tem Existe. espaço, vai lá Eu criar. quero ser cientista. Meu, esse ano a gente vai receber a Caroline Caide. Que Incrível. mulher brilhante, que mulher brilhante. Que vai falar amanhã na conferência. Tá lá trabalhando na cura do câncer. Tipo, dá pra você, geração Z, viver sua vida crente legal, sendo relevante. E eu acho que, nesse sentido, né, a gente está correndo nessa direção de algo que é da nossa gênese protestante, assim, né? Que colocou no mesmo nível a pessoa que atua no púlpito e a que atua no palco, a que atua no chão da fábrica, a que atua limpando a rua, a que atua no centro cirúrgico, a que atua na mesa de cirurgia. É assim, ó, todos eles estão nivelados. Não existe uma hierarquia espiritual com atividades mais espirituais. Então, assim, pensar... Gente, eu cresci, a igreja onde eu cresci recebia as caravanas falando de mensagem subliminar nas coisas da Disney. Era tipo assim... Da Coca-Cola, alô diabo. Essa é a A geração mãozinha das em princesas. que eu cresci. Era os tipos. O Simba batia assim na poeira, levantava e escrevia Muito bom. sexo na coisa. Ai, gente. Eu cresci com uma demonização da arte. Aham. Só que assim, Total. eu também ia na escola e via a arte sacra. Uhum. Caramba, o que aconteceu que saltou da arte sacra? Toda a arte era produzida na igreja, para a igreja, pela igreja. Pela igreja. E de repente, a arte do diabo. A igreja foi a maior propulsora dos movimentos artísticos historicamente. E aí, de repente, Tudo. o que aconteceu? Que a gente virou anti-artístico. É. Outra, a gente estuda os teólogos da antiguidade que, além da sua atuação teológica, tinham atuação filosófica, científica. E aí o tempo passa e a igreja vira um ambiente anti-ciência. Meu Deus, o que está acontecendo com a gente, né? E aí poder olhar e falar, gente, vamos resgatar, de novo, nada de novo debaixo do sol, né? Vamos resgatar as coisas que nós fomos e que são valores, assim, né? Não sei nem por que eu tô falando isso, porque qual era o assunto. Não sei, Bruno, Vai, vamos pro Bruno, próximo. próximo. Mas Vai, a gente... diretor, chama mas o assim, próximo Se deixar, a aí. gente fica Que aí a falando. gente já tá se perdendo. Mas vamos gostar da ciência, da arte, pelo amor de Deus, pra glória de Deus. Ô Henrique, o teu processo com a intervenção do outro ano, eu lembro de você colocar algumas coisas ali de em alguma medida você narrar como aquilo transbordou percepções que você não tinha traduzido em palavras, em alguma medida traduziu a partir daquela... Depois Isso. Eu lembro de muita gente, como você falou, o pessoal foi entendendo, né? Porque a peça em 3 atos estava separada em 3 pedaços do dia. Então, no final, o pessoal sacou muita coisa ali. Mas é muito legal como a arte, quando você traz de dentro de si, você traz questões suas e coloca para outros Seus verem. acúmulos Você transbordando. fica pelado, você tira toda a sua roupa para mostrar o que você tem, sabe? Tipo, as suas referências, as suas dores, o seu choro, o seu sorriso. E para você fazer isso da melhor forma, você tem que fazer isso sem medo, né? Então, você trazer referências que incomodam outras pessoas, elas só incomodam outras pessoas porque elas te incomodam também em algum momento. Então, muitas das coisas que tinham ali eram coisas que me incomodaram em algum momento da vida, coisas que eu passei e que eu falei assim, cara, eu acho que isso aqui vale a pena falar porque mexe com as pessoas, sabe? O outro escritor, o Alan, que me ajudou a escrever, dirigiu, a gente conversou muito sobre isso, sobre problemas que a gente conseguiria falar, que a gente sofre, que a gente vê essa geração sofrendo, que foi sobre, por exemplo, a questão de pornografia, que eu até tinha conversado isso com ele, eu falei, mano, a gente vai falar isso na igreja, né? Será que vale a pena falar? Cara, por favor, tem que falar. Então, assim, isso foi um ponto que a gente colocou
que muita gente no final veio falar assim, cara, muito legal que você falou sobre isso, porque ninguém tá falando sobre isso hoje, sabe? Muito legal, porque eu tenho vários jovens que sofrem, pastores que vieram falar, eu tenho vários jovens que sofrem com isso, que não conseguem colocar pra fora. Então ver isso no palco, sendo dito... No lugar sagrado, no lugar né? sagrado, que a gente cria esse tabu de não poder se abrir, de não poder falar dos problemas, e os jovens crescem nesse ambiente, falam assim, cara, não posso me abrir, né? Isso aqui é um problema, mas assim, eu vou guardar pra falar com... Ou nem falar com ninguém, ou nem falar. sabe? Então, a gente tem que falar sobre essas coisas e foi legal trazer temas que incomodam e que ficam guardados dentro do coração das pessoas que elas têm medo de dizer, porque em algum momento elas sofrem com isso e é bom que elas vejam que elas podem falar sobre isso. Questões de ansiedade, de depressão, que a gente falou também no palco, e que esses pastores, essas pessoas vieram falar depois, falar, cara, muito legal que você falou sobre isso. Muito legal que você abriu espaço para se falar sobre isso dentro dos grupos, das igrejas, com os pastores, com os pais, que seja. Então é muito louco como a arte transforma, mas ela primeiro precisa te incomodar e falar assim, cara, eu vou arriscar, vou falar sobre isso. E isso também vindo não do pastor, do profissional da palavra. Eu tô aqui pensando, né? Do cristão profissional, né? É a coisa ser assim. Isso veio de um de nós, de um comum, sabe? Ainda que não haja essa distinção, mas a gente se comporta muitas vezes como se houvesse. E eu tô pensando aqui, por exemplo, quando agora, recentemente, o Felca trouxe o assunto da adultização das crianças, tudo. Pá, isso já era um assunto. Mas, assim, não é política, mas vou dizer, na época da Maris, ministra tenho todas as ressalvas com... Enfim. Mas esse era um assunto que estava ali. Mas ele precisou vir não contaminado por ideologia para poder ganhar a notoriedade que precisa. E talvez no ambiente da igreja, quando isso vem do cristão profissional, do pastor, do ministro, de alguma coisa assim, ele talvez venha erroneamente com o conceito de alguém que sabe, de alguém que... E aí tá num outro lugar, parece, né? Embora não seja, precisamos destacar, não é, né? Mas aí quando a arte te dá a possibilidade de encontrar o coração, o comum encontrar o coração do comum, né? É que eu acho que às vezes a arte consegue traduzir pra música, pra cor, pra movimento, pra luz, coisas que a gente não sabe como colocar pra fora. A gente fez um quadro durante a pandemia, que depois virou culto de jovens e tudo mais, essa canção Minha Oração. Quantas vezes a gente usou músicas pra expressar, pra orar, aquilo que a gente não sabia como orar. A gente vai ter uma intervenção nessa doxa, que é um remake de uma intervenção que a gente já fez, que é a leitura de um texto bíblico. Que inovador. Ler a Bíblia. Mas cara, isso é muito louco. Exatamente, mas ela toca, ela não é mais que a palavra é viva, tá lá, mas ela pode ecoar no coração de alguém ali. E se você traz de referências diferentes das mesmas sempre, que saturam, você cria uma outra perspectiva e aquilo parece novo, mas é a mesma coisa. É isso, a gente sempre se repete, a história é sempre a mesma. Só que se a gente cria perspectivas para olhar sobre uma mesma coisa, aquilo é novo. Igual a gente fez Gênesis, sabe? A gente fez uma... Tinha trilha, tinha narração, tinha dança. E assim... Da criação. Da criação. Gênesis capítulo 1. Com a narração, com uma trilha, com a dança. E quando você junta tudo aquilo ali, você lê, você fala, nossa, cara, quem escreveu esse poema, né? Perguntaram pra gente no final do culto. A Paula me perguntou. Ela falou, cara, que lindo isso, quem escreveu? Baby, Oi, Henrique, a gente tinha um professor no seminário que um dia ele pegou e recitou um texto de cor. Recitou, sei lá, Romanos. A profundidade da riqueza. Daí uma menina parou e falou assim, nossa, professor, que abordagem. Aí ele vira e fala assim, é a sua Bíblia.
Então eu adoro esse Gente, movimento. Tudo é a forma como a gente aprende. Exato, cara. Tudo. Exato. Tá escrito, tá lá 2000 anos, só que você chegou e fez de outro jeito. E aquilo chama atenção, porque você não tava esperando aquilo, sabe? Você fala, cara, que lindo isso, que poema lindo. Gênesis Não, e a capítulo palavra 1. ainda, Deus, e a autor, palavra é Deus. viva, né? A palavra é viva, então ela também encontra no nosso coração aquilo que a gente precisa ouvir, que Deus quer falar com a gente. Quantas vezes a gente não passou por um texto bíblico e falou, nossa, Tava aqui isso? exatamente. E aí eu acho que a arte ainda Tava me dá esperando, né? um tempero a mais de uma nota. É que eu acho que a arte abre um precisava espaço pro sentido. Porque a gente tá sempre lendo, a gente entra muito na A gente razão. vem pra cá. assim. Preciso decorar provérbios, porque ali eu tenho as regrinhas ali, então aí eu consigo viver. Mas assim, quando você traz sentido, quando você traz sentimento pra Bíblia, você começa a experienciar a Bíblia de uma forma completamente diferente. Totalmente. Aquilo faz outro sentido pra você. É a história do quadro do Rembrandt, dele se Se pintar coloca dentro. Dentro do... Aquela passagem teve os seus personagens que participaram, aquele texto teve os seus leitores imediatos, o seu público-alvo, mas hoje essa palavra precisa ecoar em mim, então eu preciso me conectar a esse texto novamente, né? E eu acho que esse é um exercício nosso, né? E a arte tem essa capacidade, tipo, é uma expressão que eu usei, eu quero explicar ela um pouco, acho que é bom. A arte, ela traz essa ideia de desvelar. Desvelar é trazer à luz, né? É algo que está encoberto, né, por uma coisa e você retira. E ela faz isso com a realidade humana. Só que a gente não é só racional, alguns vão ser... Eu sou extremamente visual, mas tem gente que é muito mais sonoro, tem gente que é de sensações, é de cheiro. E a arte, por ela trabalhar dentro desse campo da estética, quer dizer que ela trabalha dentro do campo dos sentidos, às vezes ela vai vir com uma coisa que vai dar aquele... Entendi. Aquele brilho no olho, vai dar aquele... Só que é aqui dentro, entendeu? Então, eu sempre falo, quando tô falando sobre arte, tudo, a arte, a palavra, ela vai em um lugar muito fundo, como a Bíblia diz. Ela vai até onde a junção de juntas e medulas, alma, espírito, ela vai até lá. E a arte vai um pouquinho antes. E aí ela vai abrir esse espaço, assim, para que a pessoa Pra possa ela entender chegar o quê? lá. Abre o Possa caminho, entender né? a palavra. Por quê? Porque ela desvela. Ela em si, ela não tem poder transformador. Talvez a comunidade artística vai querer me crucificar, porque normalmente fala que a arte transforma as vidas. E eu acredito que, de certa medida, sim. Mas o que a gente está querendo dizer de regeneração da morte para a vida, a arte vai clarear o seu olhar para a palavra. Né? Não à toa Jesus contava histórias, não à toa Davi compunha músicas. E, mano, a Bíblia é mal contemporânea, porque se você pensar, nossa, mal contemporâneo, esse povo vai ficar pelado, né, nas peças, daí você vê e lê lá que Isaías ficou pelado 1 ano pregando a palavra de Deus. Então, Só pra nada chamar a de atenção da artista galera, porque você vê o cara Inclusive- pelado, fala, lógico que você vai olhar, né? louco, né? Isaías, né? Ou sair correndo. Mas, então, ela tem essa função dentro da realidade humana que Deus colocou ela nesse lugar. Eu vou puxar de novo aquilo que você disse. Ai da gente, quando pensa, assim, coitado da gente, a gente é muito ignorante e nosso coração pecaminoso nos direciona para isso. Quando dizemos, não dá para dialogar arte com cristianismo, arte com fé. Isso é uma falácia, isso é do diabo. E mentira, quem é o pai da mentira é o diabo. Então, isso é do diabo. A gente tem que se envolver porque ela tem esse poder transformador que a gente pôde falar aqui, né? Junto com a palavra de Deus. O que vocês diriam para jovens criativos que querem usar seus dons artísticos a serviço do reino? Vocês não vão ganhar dinheiro. Eu ia falar bem, o Dani já... Só vem. Nossa, pastor. Vocês não vão ganhar dinheiro real. Mas pra uma, tá Se aqui, prepara. né? Não, mas assim, Você pode ser a voz a da Coca? gente Tá vive... aqui, ó. Você pode ser a voz da Coca. Não, mas eu tô dizendo assim, ó, você pensa numa geração que vive uma tensão. Eu tenho que ser um Forbes Under 30, mas ao mesmo tempo Pressão, né? eu preciso encontrar amor, prazer e propósito em tudo que eu faço. Você vai se ver em algum momento tensionando entre essas duas coisas. sim. E aí eu acho que a arte traz um lembrete de que nem tudo é sobre dinheiro. Sim. De que nem tudo é sobre o que eu ganho com isso. Sim. Inclusive, tá aqui, o Henrique não ganhou 1 centavo pra fazer as coisas todas que ele faz na igreja. Não, mas olha isso que louco. É onde eu me sinto
melhor, é onde eu me sinto mais realizado, sabe? Sem ganhar nada. Não é. Fazendo isso com um motivo, sabe? É onde eu me sinto mais realizado. Tem um autor chamado Makoto Fujimura, ele é autor do Arte e Fé. Ele fala que a arte, e a gente conversou isso numa das nossas conversas, eu trouxe esse ponto. A arte, ela é um ato de amor ao próximo, né? E às vezes a gente tem a alegria de alguns atos de amor que nós exercemos possam ser capitalizados ou monetizados, né? E às vezes Só que- precisam, tipo, você precisa viver. É você lógico, precisa é. no mundo Porque capitalista. essa brisa também de, o artista, ele... Não, é precisa, romantizar. não. Isso Não é dá pra desonesta. O artista romantizar, precisa não é pagar pra contas. romantizar. Só Fala que... olhando pra câmera, Henrique. O artista Vende o seu precisa peixe, vai. Só Pelo que a amor gente de precisa entender que ela tem essa característica. Eu falei do lance do desvelar, de transformação, já que a gente fala que a arte, de novo, tem que ganhar. Tem gente que tem a alegria e o privilégio de conseguir viver da arte. Isso é uma minoria, né? É. Só que isso não faz de você menos criativo ou menos artista. Pelo contrário. Porque ser artista é fazer arte. Então, se você está fazendo arte, você é um artista. Sim. Se você está criando, você é criativo. Se você está se estimulando, se você leu Roube como a arte de roubar como artista Roube lá, como artista. é Roube como artista, meu, faça. Né? E o fato de você não ganhar dinheiro com isso não diminui o fato de você, E eu acho que dá você pra, não ser isso. dá pra derivar do que você tá falando, Euler. Não se renda ao algoritmo, Uhum. né? Ah, sim. Não se Pelo avalie contrário. com base na quantidade de seguidores que você tem. Porque senão você vai fazer Total, as mesmas coisas, você vai repetir o que o outro já tá fazendo. Exato. Você perde, eu acho que há até uma espécie de prostituição da arte quando ela tenta se sujeitar ao que tá dando ibope, ao que dá dinheiro. é. E ela perde esse traço humano, esse traço do transbordar dos seus acúmulos e se torna meramente o vil metal. É. Então, acho que não se renda ao algoritmo, não se renda à quantidade. E não se não tão renda me à reconhecendo. produtividade. Uhum. Não se renda. Eu tenho um movimento surgindo dos hobbies que tem que ser produtivos. Então você tem que pintar, mas você tem que vender o que você está pintando. Não, a arte não é isso. São dois processos diferentes que às vezes eles se cruzam. Você vai produzir a sua arte e se você conseguir, você vai vender a sua arte. Não necessariamente você vai conseguir vender. Isso é uma realidade. Tipo assim, para os jovens que querem, sabe, entrar no mundo das artes, produzir sua arte para a igreja e tudo mais, produzam. Não necessariamente você vai viver disso. Não necessariamente você vai pagar as contas com isso. É o que eu faço. Eu ajudo na igreja e tenho meu ganha-pão. Mas isso de aí lado. também é um negócio. São coisas diferentes. Não é porque você é um artista que a sua arte tem que ser religiosa no sentido de Também. produzida na igreja, né? Sim. Henrico é dublador não é Locutor. locutor, Ator. era essa palavra. É. Locutor, é ator. Estar na igreja é algo a mais. Mas não quer dizer que a arte só faça sentido quando é feito na igreja. Sim. Ela é tão válida, e para usar a glória, né, doxa, ela glorifica a Deus fora tanto quanto dentro. Eu diversas vezes preciso conversar com o Euler. O Euler é uma pessoa super sentimental, assim, né? E o Euler ele se expressa desenhando. E muitas vezes, quando ele tá nervoso ou quando ele tá aflito, eu falo, por favor, vai ter um tempo com os seus cadernos, desenha. Acho que você tá precisando colocar pra Expressar, fora colocar isso pra aquilo fora da que forma você que tá você- sentindo. Às vezes ele não sabe me dizer. Teve um dia que eu peguei os cadernos deles e tinham desenhos com uma emoção muito recorrente ali. E ele não tinha me falado sobre isso. Eu falei, vamos conversar sobre isso, porque eu acho que você não tá sabendo me dizer, mas eu tô sabendo enxergar. E eu acho que tô enxergando isso na sua arte. E eu acho que isso muitas vezes a arte tá nesse lugar de preciso produzir, preciso postar, precisa ser lindo, Não, preciso vender. E muitas vezes o seu coração artista, o seu coração criativo só tá ali pra se expressar. E você Exatamente. puramente, os desenhos do Euler ele tem muitos desenhos lindos e ficam lá no caderninho dele, porque é antes isso. pra ele. Exatamente. É antes individual. Começa no artista. Começa no artista. O Rick Rubin vai falar isso naquele livro, O Ato Criativo. E o Rick Rubin é um produtor musical super conceituado. E ele vai falar que a arte, ela é pra você. Você pode postar, você pode mostrar pros outros e você deve expressar a sua arte para outras pessoas. Mas ela começa com você, ela é pra você.
E aí, se você decidir comunicar isso para outras pessoas, que comunique. Mas ela começa para você, não para os outros. Você não pode começar a produzir algo para outra pessoa com as suas referências, senão não faz sentido. Você não sabe as referências da outra pessoa. Você não sabe as referências de quem vai ver o que você está fazendo. E é melhor que você não saiba, porque aí você coloca só o que você tem dentro de si para fora, sem ter barreiras, sem ter expectativas. Desejo de sabe? agradar. Não tem né? desejo de agradar. Né? Sem, eu vou postar isso aqui por conta dos likes. Cara, esquece isso, vai e faz o que você tem que fazer pra você primeiro. Coloca, expressa pra fora. Nesse sentido, não tem... eu sou mais ou menos artista, né? Porque você vai expressar, isso vai ser palavra, e não necessariamente a poesia, mas é falar, tá escrito escrever. Então é palavra, é texto, é vídeo, é imagem, é a capacidade de expressão disso, que tá desse capital, desse acúmulo que você tem e que transborda. A maneira de transbordar... E eu vejo que isso é um problema dentro por trás dessa pergunta, assim, porque principalmente essa geração, pensando na geração mais nova mesmo, né, a geração Z e a que vai vir por aí, tá vindo por aí, eles são extremamente influenciados por pessoas que estouraram em alguma rede social, no TikTok, no YouTube. Eu lembro quando eu cheguei em 2014, né, os pré-adolescentes sonhavam em ser youtubers. Hoje as pessoas sonham em ser creators, né, de criar conteúdo e ganhar dinheiro com isso, ser um creator da área de arte e tudo. E a gente tem que tirar essa pressão mesmo, porque aí você está sujeitando a esfera estética, que é a qual a arte está sujeita, você está sujeitando ela à esfera econômica, você está sujeitando ela a uma esfera diferente a qual ela não pertence. Consequentemente, ela vai estar disfuncional, né? Dependendo de como está sendo essa sujeição. Existe uma conexão, uma conversa entre as esferas, mas ela acaba se sujeitando, então você acaba usando mais as regras de uma esfera que não é a estética para sua produção artística. E o outro, acho que para fechar um pouco, assim, para ser prático também, fuja da instrumentalização da arte para ser evangelística, que é o que o Dani falou. Porque senão você se sente frustrado, porque muita gente, eu fui um deles, tipo, se você não está fazendo arte e é para evangelizar, você não deve fazer arte. Se não colocar uma cruz lá, não é sempre não, porque se você não revelou quiser, Jesus. Você quer fazer um quadrinho, mas você tem que fazer um quadrinho que explique então o plano de salvação. Tudo bem fazer isso, mas você não pode se sujeitar a isso, porque eu acompanho um quadrinista ilustrador, a gente tem algumas conversas, tipo amigo virtual, assim, nunca vi ele pessoalmente. Chama Guilherme Metti. Ele fez um quadrinho que é sobre café, só que dentro desse quadrinho de café fala sobre amizade, fala sobre a maturidade, mudança, identidade. Isso grita muito mais para uma geração que precisa desses pontos de conexão para ele vir com o evangelho depois, do que se ele entregar um folhetinho que é um quadrinho do plano de salvação. Uma cruz desenhada. Eles vão dar atenção a quem? Vão dar atenção ao quadrinho Coffee e não a esse outro quadrinho que ambos glorificam a Deus, ambos, ele é um baita no artista, então ambos estarão lindos, mas esse fala muito mais, entendeu? Porque hoje uma coisa legal da internet, né, a gente meio que criticou em certa medida, mas ela cria uma comunidade. As pessoas hoje podem falar diretamente com o autor e esse autor pode compartilhar a fé dela. A fé dele. Então, cara, olha como a arte ela não está sujeita a ser um instrumento, mas ao mesmo tempo, dentro do plano soberano de Deus e a criatividade e sabedoria que ele dá para nós, se torna uma ponte para pregação do evangelho de fato, né? Então, sai dessas amarras, né? E ao mesmo tempo, a arte cristã, né, vamos, sei lá, chamar assim, ela não necessariamente precisa falar sobre Cristo, precisa ter uma cruz desenhada, precisa, ter uma referência a Cristo, mas a sua referência de valores, a sua referência de princípios e também o contraste com isso, se assim você quiser expressar entre paz, entre ordem e caos, se você quiser falar sobre o caos, não quer dizer que isso vai não ser uma arte cristã, ou você está indo contra, sabe? Você está sendo anticristo, pagão, sabe? Mas de você ter valores, de você ter princípios, de você se nutrir com isso
E mesmo assim, expressar qualquer que seja a sua arte, eu acho que você já está direcionando ela para não para um ambiente cristão, mas para dentro da sua fé, sabe? Dentro do ambiente da sua fé. E é um ato de muita coragem, né? Então, eu acho que só isso já fala por si, assim, né? Hoje em dia é muito difícil você ser um artista que carrega coragem de falar aquilo que você acredita, né? Seja qualquer que seja o que você acredita. Existe algum sonho artístico que vocês ainda não conseguiram realizar na conferência que vocês gostariam muito de realizar um dia? Não, eu Entrar de paraquedas. Tirolesa. fazer o Jesus da tirolesa, assim. Referência Não. James Bond. Eu queria muito que a gente tem um lugar lindo, assim, né? Que o grande artista fez. E eu queria muito que alguma experiência nossa fosse lá fora, assim. Sim. Da coisa acontecer lá com uma cara meio... Vou usar uma referência meio Woodstock, no bom sentido, mas essa cara, essa cara do festival, mas nesse contato... Qual vai ser o cenário da Doxa? O que Deus fez, as árvores, a grama. Então isso aí ainda tá no meu coração. Pegando o ponto do Dani, assim, existe um lugar que a gente até tá querendo ir há muito tempo tentando planejar, que chama Inhotim, né? Que é um site específico, que é um museu a céu aberto. Eu gostaria de a gente conseguisse um dia, tipo, pensa essa Doxa que vai ser hora livre, nós termos obras espalhadas em que as pessoas vão lá e interagem de certa forma, sejam instalações, sejam um quadro, como chama meu que a gente apoia o quadro lá? Cavalete? Tipo, num cavalete que tá lá no meio e tal. Eu até confesso que eu tenho uma obra que eu gostaria de colocar, assim, que eu vou fazer com meu pai. E esse é um sonho, cara. Tipo, imagina esse espaço, assim, a gente ter esse lugar e as pessoas terem essa interação e, tipo, vai ter gente que vai passar e nem vai ver, mas, meu, a gente foi intencional em proporcionar um ambiente artístico. Velho, é muito da hora lá. Muito legal. É muito legal essa galeria em Otima. Nossa, você chega, tipo, não tem ninguém. Só você lá e as outras. Se puder ficar naquele hotel bonitão que tem lá também, né? Nossa. Se alguém quiser Ele é patrocinar minha ida. e pastor. Como vocês imaginam que a criatividade da Doxa pode evoluir nos próximos anos? Uau. Eu acho que todo ano a gente se estica sempre. Toda vez que acaba um evento, eu assisto os nossos eventos sempre da galeria. Porque eu fico ali na sala técnica e tal, e é a hora que a gente tá terminando a montagem já começa a me dar esse sentimento, e quando acaba o evento eu fico assim, o que a gente vai inventar pra próxima? O que sobrou pra gente falar, pra ir criar. além, assim, e Deus sempre nos surpreende, assim. Eu falo que a Doxa é minha filha mais rebelde, porque ela sempre me estica, porque ela sempre me provoca, como produção mesmo. Eu acho que a gente falou muito de arte, assim, mas eu acho que até criativamente, tecnicamente, em áreas técnicas, áreas logísticas, a Doxa nos instiga. Vocês vão ver no palco. Tecnologia, né? A gente viaja, joga a bucha pra você. Eles falam, e se a gente Faz tiver acontecer aí. um palco com um monte de LED, assim, em vários tamanhos, e aí você fala, tá, como eu escrevo um programa desse jeito, como que a técnica vai entender esse programa, como que o Bruno que vai produzir esses vídeos vai entender os nomes. Então eu acho que a gente falou muito de criatividade em palco, em arte, essas coisas assim, mas ela sempre nos provoca nesse sentido, porque eu acho que a gente sempre tem uma tela em branco e fala, Deus, o que o Senhor quer falar com essa galera, e nos dá pessoas, nos dá instrumentos, nos dá capacidade, criatividade para fazer aquilo que o Senhor quer fazer aqui. Graças a Deus a gente conseguiu. Não, eu acho que tem muito a ver com o repertório de vida de cada um que tá ali também, né? Então, o fato de, em cada Doxa, puxar um pouquinho mais, isso já te dá mais repertório, mais experiência, pra na próxima você falar, eu sei que até aqui a gente vai, vamos puxar mais um pouquinho, né? Então, eu acho que o fato dos artistas envolvidos sentirem que podem explodir criativamente é porque eles sabem que a execução, ela tá junto ali, né? Que ela também pode ser puxada um pouquinho. Então, eu acho que o legal
da Doxa é esse, as pessoas que estão lá dentro sabem que tem espaço para criar. Né? Mas eu acho que eu também jogaria a pergunta de volta. Porque hoje eu tenho 36 anos. Próxima Doxa eu vou ter 38. Já tá dando, né? Na cova. O Euler tem 38. Você vai ter 40 na próxima, amigão. Tá jovem. Mas eu acho que, assim, cada geração precisa construir as conexões e as pontes para a sua geração, né? Então, eu acho que eu devolvo a pergunta para quem está assistindo a gente, para os criativos, né, que estão interagindo aqui com a gente, porque esses movimentos cada vez mais precisam ser protagonizados pela sua geração. Daqui a pouco a geração Z vai servir a próxima geração, e a Doxa precisa se prestar a esse papel de constantemente dialogar e não só responder, dialogar, né? Porque ela não precisa só responder as perguntas que estão fazendo, ela precisa propor as perguntas também. O lugar que a gente precisa ocupar nesse sentido não é um lugar cativo, como se a gente estivesse sempre correndo atrás do prejuízo, mas assumir um protagonismo em que a gente traga as perguntas, em que a gente faça as provocações. Então eu devolvo a pergunta porque essa geração precisa olhar e começar a construir esse lugar em que ela produz, em que ela provoca, em que ela promove, em que ela pergunta, em que ela tá empurrando e puxando esse movimento, né? Eu acho que isso que você falou, e a Adi tinha falado sobre repertório, juntando assim, né? Eu li uma vez uma pessoa falando que as pessoas mais criativas são as pessoas mais curiosas, porque são pessoas que estão abertas a fuçar qualquer assunto, ouvir sobre qualquer assunto, pesquisar sobre qualquer assunto, assistir um filme em uma língua... Vamos assistir um filme ucraniano, vamos assistir... Eu tento me estimular muito dessa forma. Várias vezes o Euler chega e fala, por que você tá assistindo isso? Eu falo, tô tentando abrir tô sendo criativa. Me deixa. Tô precisando, tô curiosa. Não, mas eu curto mesmo ver umas coisas aleatórias assim, mas eu acho que é isso, é o repertório pra você conseguir, eu acho que é muito confortável a gente só consumir aquilo que a gente gosta e só conversar. E o algoritmo vai fazer cada vez mais isso. Exatamente, e a gente fica entrando num lugarzinho aqui que você só sabe essas opiniões, você só consome esse assunto. E se a gente quer ser uma geração, se a próxima geração quer ser uma geração criativa e propositiva para vir para uma próxima Doxa, precisa conversar com o mundo, precisa saber o que as pessoas... Porque você não pode ficar fazendo react. Porque react já foi. Alguém já foi aconteceu feito. E você, tipo... E a gente... A Doxa não é um react. A Doxa, ela propõe. Vamos conversar sobre isso daqui. E aí eu acho que essa... Sai da referência. Precisa sair da referência. É tudo aquilo que a gente conversou. Mas isso é o que você come, é o que você é, né? É o que você absorve de música, de arte estética, de filme, de livro. Quem lê livro hoje? Mas, cara, a quantidade de referência que você tem ali e que você traz e que nesse momento que a gente começa a brisar, nesse momento que a gente começa a idealizar e criar, é extremamente importante para você. Cara, eu lembro de um negócio parecido que eu li em não sei que livro, que também virou filme, que aí no filme ele fez... Cara, se você não tem essas referências, se você não tem de onde tirar, se você não absorveu para depois tirar, você não tem nada. Se você só absorve o que tem no Instagram, no YouTube, dentro do algoritmo que tá te direcionando para uma caixinha, você só vai criar o que tem dentro dessa caixinha, tipo, extremamente limitado. Então, se você abre o seu leque para assistir um filme ucraniano, para ler Tolstói, para, sabe, tipo, trazer coisas para dentro, é só assim que você coloca coisas para fora. Exatamente.